Louvado seja a suprema consciência do planeta Terra, o Cristo Criador deste mundo. Que ele se faça presente através dos seus emissários, em especial que Jesus acompanhe cada item que nós vamos comentar. Então, a proposta de hoje é comentarmos sobre os adventos crísticos. E a primeira pergunta é sobre o entusiasmo que deve ter um representante dos céus. Durante séculos, milênios, eras, ciclos planetários, nós tivemos o temor a Deus. Hoje, com o esclarecimento, a doutrina espiritualista, imaginemos de Allan Kardec para cá, quanto que essa espiritualidade se melhorou, tendo conhecimento das leis fundamentais, das leis da reencarnação e causa e efeito. Então, a pergunta 1, que tipo de conduta deve ter um que representante dos céus? Primeiro, o entusiasmo, porque nós tivemos aí aquela maneira muito lânguida, muito triste, muito melancólica, temor a Deus, ao invés de amarmos o nosso Criador. Então, terminou essa fase, agora vamos colocar entusiasmo. E todo mundo percebe quando nós estamos falando das coisas de Deus, das coisas dos céus, das coisas divinas, pelo nosso semblante, pela cor da nossa aura, pela vibração da nossa voz, pelo brilho dos nossos olhos. Imaginemos o entusiasmo que deve ter cada um que for representar a divindade. No nosso caso, representando Jesus, imaginemos que tipo de química no nosso organismo só em estarmos pensando: eu estou intermediando a vontade do meu mestre amado e a necessidade de esclarecer uma sociedade quanto à vida. A segunda pergunta consta no livro dos Adventos Crísticos o papel de Nicodemos. Qual é o trabalho de Nicodemos? Aquele que na época de Jesus foi visitá-lo, foi interrogá-lo sobre a reencarnação, né? Nicodemos hoje, integrante das Sagradas Fileiras, ele tem um papel importantíssimo e tem tudo a ver com a primeira pergunta, porque ele é um acionador da nossa consciência. Quem vai representar os céus, quem vai representar Deus, quem vai representar o Cristo, quem for representar as potestades celestiais, deve ter entusiasmo pela vida, na condução da vida, na expressão do seu verbo, porque o Nicodemos é aquele que pega o som da nossa voz e dá um acréscimo, até no livro nós colocamos, dá um acréscimo, melhora a frequência de quem fala para penetrar na consciência de quem ouve. Porque, às vezes, o ouvinte ouve com os ouvidos biológicos, mas não consegue atingir a essência, que é da alma, que é do ser, que é do espírito. Então, é o trabalho de Nicodemos. Então, quem fala com entusiasmo, quem tem a pronúncia clara, objetiva, quem não dificulta pela vida mental, que está falando um assunto que não é do seu domínio, ainda não interiorizou, então Nicodemos aproveita e fica fazendo aquela conexão entre a consciência de quem fala e a consciência de quem ouve. Nicodemos é excelente e dá para sentirmos até no físico quando ele toma conta da voz daqueles que são expositores da mensagem adventista. A terceira pergunta consta no livro dos Adventos que Antônio de Pádua, Tomás de Aquino e Boaventura são responsáveis pela expansão da mensagem doutrinária do cristianismo renovado. Comente um pouco sobre esses três espíritos. Não são três, é uma equipe. O planeta é muito grande, nós temos 5 continentes, nós temos mais de 7 bilhões de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados. A grande maioria precisa de um toque para despertar, para dar sentido à vida. Dar um sentido, colocar sacralidade na nossa existência. Então, o Antônio, considerado o Antônio da eloquência divina, é o líder, assessorado de maneira mais direta, conforme sempre nós falamos,
por Tomás de Aquino e Boaventura. Essas consciências fabulosas. Então nós queremos também, aproveitando a oportunidade, para criarmos intimidade com esses espíritos. Não fiquemos invocando Antônio de Pádua, Tomás de Aquino e tantos outros espíritos que se santificaram, que adquiriram a santificação, que adquiriram um grau de consciência que vai muito além da nossa concepção, que esses espíritos fazem parte, integram o nosso dia a dia. Eu penso, na mesma hora eu entro em contato, todos nós, pensarmos na luz, pensarmos no bem pensar. Então essas consciências fazem parte de nós. É preciso que nós estejamos conscientes. Eu estou conversando com Antônio de Pádua. Onde quer que ele está? Não existe distância. Se não existe distância entre nós e Deus, então não existe distância entre nós e nenhum espírito consciente do seu papel diante da vida. O Antônio de Pádua pode estar em qualquer ambiente, com todos os integrantes da Sagrada Fileira. Nós pensarmos, o nosso pensamento não tem nem tempo, mas vamos dizer, em segundos já está se conectando com a presença, com a vibração, com a frequência desses grandes seres e o nosso Antônio de Pádua é responsável pela expansão. A outra pergunta consta no livro dos Adventos que o tribuno o tribuno da renovação cristã deve servir de intermediário entre o Cristo, o Criador do planeta, entre Jesus, a manifestação do amor, e os seus ouvintes. E para isso, repetindo as colocações anteriores, tem que ter entusiasmo, tem que ter força interiorizada, tem que dominar o assunto para não ficarmos soletrando quando nós precisamos ou precisaremos que a equipe liderada por Nicodemos adquira ou faça essa conexão com a nossa voz. E essa nossa voz não é o grito, não é a altura da voz, é a convicção, é a frequência de quem está falando dos seus próprios valores, da sua condição moral, da sua conexão consciente com o Supremo Criador. Então, como deve ser um tribuno? Todos nós somos capazes, todos nós somos capazes e podemos representar a divindade. Agora observemos se nós estamos olhando para frente, para cima, para baixo, né? Olhando para o chão, olhando para o lado, Isso demonstra a nossa insegurança. Então, adquiramos segurança. Eu estou amparado pelos grandes espíritos, os grandes luminares, as grandes consciências espirituais, que precisam de humanos para que eles se façam audível e visível aos olhos e aos ouvidos daqueles que estão no corpo material. A última pergunta é: na era do mentalismo, qual o evento que mais aguçará os divinos sentidos dos homens? É uma pergunta que também é muito repetida, né? Muitas vezes já fizeram essa pergunta. Mas vamos continuar falando. O item mais aguçador dos sentidos divinos, todos nós, de agora em diante, já vê só, nós tivemos, como falamos no vídeo anterior, acontecimentos os mais variados nesses 2000 anos de Jesus para cá. Agora, recentemente, Covid. E agora estamos ainda vivendo, em pleno século XXI, guerra. Imaginemos. Então, o próximo passo serão os fenômenos naturais. Porque aí não tem ninguém acusando ninguém. E não adianta acusar o Criador. Isso é tudo reflexo da nossa própria conduta. Então, os fenômenos naturais é que vão ajudar melhor a nós nos conscientizarmos qual o papel de um filho de Deus diante da vida, do autor da vida e dos seus semelhantes. Para que nós não percamos mais tempo, vamos aguardar em oração, mas sempre nos fortalecendo, porque todos nós sabemos, nós só atingiremos, só alcançaremos a vibração do Cristo, ou seja, só atingiremos a vibração da bonança se passarmos pela tempestade com elegância. Porque as tempestades fazem parte do nosso crescimento moral e a nossa convivência ética. Mas se nós não compreendermos, então a dor, a dificuldade, a ABC, ao invés de melhorar, ainda vai dificultar a nossa frequência. Então adquiramos força, somos eternos, somos capazes. E aí, como já
entramos nesse processo da divulgação, já estamos falando sobre o novo livro que estamos preparando. Amar é a suprema ciência da vida. E aí nós temos trabalhado muito a parte que a gente afirma, somos partes não apartadas de Deus. Somos portadores da essência do Cristo, porque nós temos um Cristo interno. Somos porta-vozes dos grandes Espíritos. Somos intermediários entre o Deus vida e o Cristo amor, para impregnarmos positivamente a nossa sociedade, tendo Jesus como nosso guia e nosso modelo. Então, no vídeo anterior, falamos muito do eu sou. De agora em diante, vamos trabalhar mais esse eu sou, para que nós adquiramos essa consciência. Fiquemos convictos de que somos porta-vozes dos céus. E aí, eu tirei um pedacinho do livro que diz assim: eu sou portador da potente força e energia do amor. Olha que maravilha. Eu sou, em essência, imagem e semelhança de Deus. Temos todos os atributos da divindade suprema. Eu sou a palavra que constrói. Quanto zelo, quanto cuidado. A pessoa que admite que é um porta-voz da divindade, quanto cuidado, ou quantos cuidados nós passaremos a ter para que a nossa voz exalte a vida, enalteça a existência, acalante, tenha a vibração do acalanto, da ternura, da brandura. Eu sou a voz do meu Criador. Olha que maravilha. Se nós já aprendemos que não há distância espacial entre a criatura e o Criador, a diferença é apenas de frequência, então melhoremos a nossa frequência para que possamos falar com segurança. Eu sou a voz do meu Criador. Eu sou a voz de um representante dos céus. Olha quantas coisas na Terra maravilhosas. Quantos representantes na Terra exalta a vida e o autor da vida. Agora imaginemos aquele que se coloca como porta-voz dos céus, desinteressadamente, desapegado de qualquer ter, porque quer ser o intermediário entre a vida e o amor. Eu sou porta-voz do Cristo, a excelsa consciência arquiangélica criadora da Terra. Cristo quer dizer amor. Então, um porta-voz do Cristo tem que falar com o coração. A verbalização é muito bonita, mas desde que ela esteja impregnada com a essência da vida, o amor. A argamassa que os seres arquiangélicos utilizaram e utilizam para a criação de mundos. Eu sou ponte entre o Supremo Criador e as criaturas. Olha, uma pessoa consciente dessa realidade, que fala, eu sou ponte entre o Supremo Criador e as criaturas, nós somos aqueles porta-vozes dos céus. E onde quer que nós estejamos, estaremos conectados com aqueles que são, em essência, milhões de anos-luz à nossa frente. E aí a gente chega ao finalzinho e diz, graças a Deus, a fonte da vida. Graças ao Cristo, a fonte eterna do amor. Graças ao Nazareno Mestre, aquele que faz a ponte entre a fonte da vida, Deus, e o Cristo amor. Que todos eles, continuem nos amparando. E vamos trabalhar nessa expectativa de que o amor é a suprema essência da vida. Permaneçamos todos em oração, em nome de Deus, em nome da vida.